Olá, turma. Eu decidi fazer esse vídeo porque andei olhando a lista de exercícios que vocês resolverem e não fiquei satisfeito com as notas. Então, dessa forma, eu vou resolver a lista que eu deixei para vocês entregarem ontem para auxiliar vocês na avaliação das provas. O que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que implementar o algoritmo FIFO, SJF prioridade, de forma cooperativa, e indicar a ordem que as tarefas vão ser executadas, o tempo médio de processamento e o tempo médio de espera. Aqui eu forneço os dados de entradas, onde tem 5 tarefas para ser executadas, quando elas ingressam no sistema operacional para ser executada e o tempo de duração delas e a prioridade de cada uma delas. Lembrando que eu estou solicitando que valores de prioridade maior indicam que eles têm maior prioridade. Para resolver esse exercício, eu vou utilizar o Excel para poder representar os processos de forma gráfica, assim como a gente fez em sala de aula. Então a gente primeiro copia esses valores aqui para o Excel, facilitar um pouco a nossa vida. Vamos formatadinho. Bom, e aqui a gente começa a descrever cada uma das tarefas. T5, T4, T3, T2, T1. 0, 1, 2. Lembrando que vocês não precisariam fazer isso aqui no Excel. Mas como eu acho que essa seria a melhor forma de representar aquele gráfico que eu apresentei em sala de aula, usando ele. Só dando uma formatada. Pronto. Ah, pronto. E tem alguma coisa bem parecida com o que a gente viu em sala de aula. O primeiro algoritmo que a gente vai ver é o FIFO, né? Então a gente quer saber a ordem que vai ser executada as tarefas. E tempo de processamento médio e tempo de espera médio. Então, no instante 0, a gente tem o ingresso da tarefa T1 e a tarefa T2. Critério de desempate, a gente escolhe para executar a primeira tarefa T1. Ela tem um tempo de execução 5 segundos, 5 unidades de tempo de processamento. Então a gente pinta aqui de verde uma cor para indicar que ela começou no instante 0 e terminou no instante 5. Enquanto isso, a tarefa T2 estava disponível a partir do instante 0 e ficou esperando até o instante 5. A tarefa T3 entrou no instante 3 para ser executada. Então a gente coloca que ela começou a aguardar aqui. Depois disso, a próxima tarefa que vai ser executada é a tarefa 2, com 4 instantes de tempo. A tarefa 3 ficou aguardando esse período que a tarefa 2 ficou executando. A tarefa 4 ingressou no instante 5, então ela ficou aguardando esse tempo também. E a tarefa 5 entrou no instante 6, então ela ficou aguardando também esse tempo para ser executada. A próxima tarefa que vai ser executada é a tarefa 3, que ela está mais tempo na fila para ser executada. Então, ela tem duração de 5 unidades de processamento. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pinto, fica na espera, fica na espera. Tarefa 4 é a próxima, tem 6 unidades de processamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo, espera. E a tarefa 5 finalmente é executada. 4 unidades de tempo. Bom, isso aqui é o
gráfico que vocês deveriam fazer. Vamos agora calcular o tempo de processamento médio. T de P. Primeiramente, a gente faz o seguinte. Vamos calcular quanto que é o tempo de processamento de cada uma das tarefas. A gente define o tempo de processamento a partir do instante que ela é iniciada, é disponibilizada para ser executada e o tempo que ela é finalizada. Então, primeiro caso, a tarefa T1 terminou no instante 5 e foi disponibilizada no instante 0. Então, é 5 menos 0. Mais, a tarefa 2 foi finalizada no instante 9, mas foi disponibilizada no instante 5. Ingressou no instante 5 não, ingressou no instante 0. Mais, tarefa 3 foi finalizada no instante 14, mas ingressou no instante 3. Tarefa 4 finalizou no instante 20, mas ingressou no instante 5. E a tarefa 5 finalizou no instante 24, mas ingressou no instante 6. Isso aqui não é o nosso tempo de processamento médio. Esse é o nosso tempo de todos os processos. Para a gente ter a média, a gente pega esse resultado e divide por 5. Só para 11,6 na verdade. O Excel às vezes rouba. Tempo de espera. O tempo de espera é toda essa área em branco aqui, em volta por essa borda. Então a gente tem que calcular de cada um desses processos e fazer a média. Vamos calcular o processo 0. Para fazer esse cálculo, a gente pega quando o processo foi inicializado menos quando ele ingressou no sistema operacional para ser calculado. Dessa forma, então, tempo de ingresso, o tempo de espera a gente considera a partir do momento que foi inicializado o processo para ser executado, menos o tempo de ingresso. A tarefa T1 foi inicializada no instante 0, mas ingressou no instante 0, então é 0 menos 0. A tarefa T2 foi inicializada no instante 5, mas ingressou no instante 0. Tarefa 3 foi inicializada no instante 9, mas ingressou no instante 3. Tarefa 4 ingressou no instante 14 para ser executada. Não, inicializou o processamento no instante 14, mas ingressou no instante 5. E a tarefa 5 ingressou no instante 6, mas foi inicializado o processamento no instante 20. 20 menos 6. Fazendo a média, eu divido por 5 porque tem 5 tarefas. 6,8. Esse é o nosso primeiro algoritmo, o FIFO. Então, vamos repetir esse processamento para o SJF. Vamos pagar essas contas. Opa. Sem borda, sem preenchimento. Bom, beleza. Temos uma outra planilha um outro gráfico para a gente fazer o SJF. O SJF é o mesmo procedimento, mas a regra aqui é o tempo de duração. Tarefas com duração menor são executadas na frente do que tarefas com duração maior. Lembrando que uma tarefa só pode ser considerada a partir do momento que ela está disponível no processador, no sistema operacional. Então, no instante 0, a gente só tem duas tarefas que podem ser utilizadas nessa regra, que é a tarefa 1 e a tarefa 2. A tarefa 1 ela tem a duração de 4 unidades de tempo. A tarefa 1 não, tem 5 unidades de tempo. E a tarefa 2 tem 4. Dessa forma, a gente tem que inicializar o nosso processamento com a tarefa 2.
Enquanto isso, a tarefa 1 ficou em espera. E no instante 3, a gente tem o advento da tarefa 3. Tudo bem. Então, agora no instante 4, quais tarefas estão disponíveis para serem executadas? A tarefa 1 e a tarefa 3. As duas têm o mesmo tempo de duração, a gente executa a primeira tarefa 1. 5 unidades de tempo. Tarefa 3 vai ficar aguardando 5 unidades de tempo. No instante 5, a gente tem o ingresso da tarefa 4. Ela vai ficar esperando. E a tarefa 5 ingressa no instante 6. Também fica aguardando. Bom, a tarefa 1 e a tarefa 2 foram executadas. Temos a tarefa 3, a tarefa 4 e a tarefa 5 para ser executadas. Quais delas a gente vai inicializar? A que tiver menor tempo de processamento. No caso, a tarefa 5. Tem 4 unidades de tempo. As outras tarefas ficam aguardando. Agora a gente executa a tarefa 3, porque ela, em comparação com a tarefa 4, é mais curta. 1, 2, 3, 4, 5. Tarefa 4 fica aguardando. E finalmente ela é executada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer as contas. Tarefa 1 foi finalizada no instante 9, mas ingressou no instante 0. Mais tarefa 2 foi finalizada no instante 4, mas ingressou no instante 0. Mais a tarefa 3 ingressou no instante 18. Finalizou no instante 18, mas ingressou no instante 3. Mais a tarefa 4 finalizou no instante 24, mas ingressou no instante 5. Mais a tarefa 6, a tarefa 5 finalizou no instante 13, mas ingressou no instante 6. Fazendo a média, 10.8. Tempo de espera, mesma coisa. Tempo que o instante que a tarefa foi inicializada para ser executada pelo processador, menos o tempo de ingresso. Tarefa 1 foi inicializada no instante 4, mas ingressou no instante 0. Tarefa 2 ingressou no instante 0 e foi executada no instante 0. 0 menos 0. Tarefa 3 inicializou a sua execução no instante 13 inicializou a sua execução no processador no instante 13, mas ingressou no instante 3. Mais tarefa 4 inicializou seu processamento no instante 18, mas ingressou no instante 5. Mais a tarefa 5 que inicializou seu processamento no instante 9, mas ingressou no instante 6. Tirando a média disso, 6. Agora vamos fazer para o último algoritmo, que é o prioridade. Novamente a gente limpa a nossa tabelinha aqui, sem borda, esquerda inferior, sem preenchimento. Prioridade, a regra baseia-se na prioridade. Prioridades maiores têm preferência maior de execução. Então, dessa forma, vamos inicializar nosso processamento. Lembrando que a gente só considera prioridade a partir do momento que a tarefa está disponível para ser executada no processador. Então, a tarefa no instante 0, a gente tem a tarefa 1 e a tarefa 2 vai ser executada. A tarefa 2 tem uma prioridade maior, então ela tem preferência em executar. Então, primeiro a tarefa 2. A tarefa 1 ficou em espera. No instante 3, a tarefa 3 ingressa no sistema, então ela já está aqui aguardando. No instante 4, a gente tem a tarefa 3 e a tarefa 1 para ser executada. A tarefa 2 já foi finalizada.
Qual das duas executo? Tarefa 3 tarefa 3 tem a prioridade de 5, tarefa 1 tem a prioridade de 2. Nesse caso, a gente vai executar a tarefa 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tarefa 1 vai ficar aguardando. Nesse instante ingressa a tarefa 4 e ingressa a tarefa 5. A partir disso, qual tem prioridade maior? Tarefa 4. Então a gente executa a tarefa 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarefa 5 fica aguardando. Tarefa 1 fica aguardando. Tarefa 5, tarefa 2 para ser executada. Qual que a gente executa primeiro? Tarefa 5. Porque a prioridade dela é maior. 4. Isso, tarefa 1 fica aguardando. E no final, finalmente a tarefa 5 é executada. A tarefa 1 é executada. Vamos fazer o tempo de processamento igual a 24, foi quando ela foi finalizada, ingressou no instante 0, mais a tarefa 2 foi finalizada no instante 4, mas ingressou no instante 0, mais a tarefa 3 finalizou no instante 9, mas ingressou no instante 3, mais a tarefa 4 finalizou no instante 15, mas ingressou no instante 5, mais a tarefa 5 que finalizou no instante 19, mas ingressou no instante 6. Fazendo a média, 11.4, calcular o tempo de espera médio, que é o tempo de quando a tarefa foi inicializada para ser executada. A tarefa 1 inicializou a sua execução no instante 19 e ingressou no instante 0, mais a tarefa 2 que ingressou e inicializou no instante 0, mais a tarefa 3 que ingressou no instante 3, mas inicializou no instante 4, então 4 menos 3. Mais a tarefa 4, que inicializou sua execução no instante 9, mas ingressou no instante 5. Mais a tarefa 5, que inicializou sua execução no instante 15, mas ingressou no instante 6. Eu pego a média. Pronto. Lembrando que o menor tempo é sempre dado pelo algoritmo SJF. Nenhum outro algoritmo consegue ser melhor que ele. No máximo consegue ser igual. Então, dessa forma, a gente consegue determinar, fazer uma forma de validar o nosso resultado, para ter certeza se a gente acertou ou não. Se SJF, o algoritmo que você implementou, é maior que o FIFO ou que o prioridade, a gente tem alguma coisa errada na nossa execução. No próximo vídeo eu vou fazer esses mesmos algoritmos utilizando a pré-empção, que é o conceito de a gente poder interromper um processo e executar e depois retornar para ele. Então as respostas é a ordem aqui, vamos colocar ordem. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, né? A ordem aqui foi 2, 1, 5, 3, 4. E a ordem aqui foi 2, 3, 4, 5 e 1. 2, 3, 4, 5, 1. Bom, até já no próximo vídeo.